Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar de um julgado muito recente da Lavra da Suprema Corte e também de uma temática extremamente atualizada. Antes de enfrentarmos efetivamente o objeto do vídeo, deixa eu te pedir dois favorezinhos. Primeiro, se você não está inscrito aqui no canal, acaba com esse problema, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E deixa já o teu joinha, porque assim a gente ajuda a auxiliar ainda mais pessoas e o canal crescer. Dito isso, já sei que vocês se inscreveram e deram um joinha, deixa eu te responder uma coisa. Será que o magistrado criminal pode negar, indeferir um pedido de revogação de prisão preventiva feita pelo Ministério Público? O tema é extremamente importante, mas eu precisarei voltar algumas casinhas para que a gente compreenda efetivamente a sua relevância e o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal. Presta atenção que, ao longo dos tempos, a gente pode, em relação à atuação oficiosa do magistrado no âmbito das cautelares pessoais e especificamente no que nos interessa da prisão preventiva, definir três espaços ou três atos ou três períodos objetivamente. O primeiro, quando dá vigência originária do Código de Processo Penal, quando o magistrado poderia decretar prisão preventiva oficiosamente, ou seja, independentemente de prévia provocação, tanto na fase investigativa como na fase judicial processual da persecução penal. Veio uma das principais alterações de maior impacto no âmbito das cautelares pessoais através, no ano de 2011, da Lei 12.403, ocasião em que especificamente a atuação oficiosa no âmbito das cautelares pessoais sofreu uma sensível modificação, ainda que não por completo. E essa alteração e essa modificação perpetrada pela Lei 12.403, ela se deveu a uma crítica doutrinária e um amadurecimento do legislador, justamente na perspectiva de que o Brasil adotara na Constituição Federal de 88 o sistema acusatório, cuja pedra de toque, a pedra angular, sem dúvida alguma, é a imparcialidade e a ausência de concentração da gestão de prova na figura do magistrado. Ora, como é que eu vou admitir a atuação oficiosa de um magistrado, inclusive aí em decretações de cautelares pessoais, compatibilizando isso com o sistema acusatório mormente em relação à imparcialidade? Por isso que com a Lei 12.403 o magistrado não mais podia decretar preventivas e demais cautelares pessoais de ofício, ou seja, precisaria, sem dúvida alguma, da provocação da autoridade policial ou do titular da ação penal. Compreendido isso, ainda havia uma lacuna, qual seja, com a Lei 12.403 de 2011, ainda se permitia a atuação oficiosa do magistrado em relação à fase da persecução penal, judicial ou processual. Então, ainda seria possível, por exemplo, decretar preventiva oficiosamente na fase judicial. Isso na perspectiva de que o magistrado se colocaria aí como um agente, entre aspas, protetor do próprio processo. Entretanto, como a gente já havia percebido, a doutrina insistiu, observando que aqui macularia a imparcialidade, que precisa, obviamente, estar presente não apenas na fase investigativa, mas também na fase processual. E esse cenário foi alterado em termos normativos mais recentemente, no ano de 2019, com o advento da Lei 13.964, o pacote ou a Lei Anticrime. E através ou a partir da Lei Anticrime, o que é que a gente percebe? A absoluta superação da possibilidade de atuação oficiosa do magistrado em âmbito das cautelares pessoais, seja na fase investigativa da persecução penal ou na fase judicial processual. A partir desse momento, durante toda a persecução, o magistrado, para decretar cautelares diversas da prisão ou cautelares prisionais, como a prisão preventiva, ele precisa ser devidamente provocado pelas partes legitimadas, como, por exemplo, o delegado de polícia na fase investigatória e
o Ministério Público na fase investigatória e ou também na fase processual. Bacana, beleza? Tudo isso para a gente chegar a uma compreensão daquilo que eu tenho afirmado, que essas alterações pontuais e específicas, e em especial o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, cuja vigência está suspensa por uma cautelar do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, eles nos orienta aquilo que eu tenho chamado de um processo de densificação do sistema acusatório. O sistema acusatório, meio capenga, ainda imperfeito, ainda em projeto de adequação e aperfeiçoamento, ele foi adotado, erigido como tal no âmbito do processo penal pela Constituição de 1988. E desde então a gente vem, como eu disse, se consolidando e aperfeiçoando. Quando o artigo 3º-A, simbolicamente e de forma importante, inserido pela Lei 13.964 de 19, traz essa opção extremada e evidenciada, expressada na dicção literal do Código de Processo Penal, isso é um ponto positivo, é um marco relevante, assim como essa evolução de apagamento dos resquícios e das hipóteses de atuação oficiosa do ponto de vista de cautelar pessoal no âmbito do Código de Processo Penal. Então, um amadurecimento, ou como eu gosto de falar, um processo de densificação do sistema acusatório. E aí perceba que a gente chega ao ponto nevrálgico do vídeo de hoje. Imagine aqui a seguinte hipótese. Imagine que o Ministério Público ele tenha representado a autoridade judicial pela medida preventiva, pela prisão preventiva. E essa prisão preventiva ela fora decretada. Tempos depois, achando que aquela prisão preventiva passou a ser desnecessária, não ilegal, mas desnecessária, qual é a posição que o Ministério Público deve fazer? Peticionar novamente a autoridade judiciária requerendo a revogação da referida medida. A dúvida que se põe é, uma vez que o titular da ação penal ele entende que a medida cautelar prisional ela é desnecessária e assim peticiona ao juízo, seria dado a esse juiz a possibilidade de negar esse pedido ou ele estaria vinculado à opinião do titular da ação penal? Aqueles que enxergam uma tessitura mais densa do sistema acusatório, entre esses aqui eu me aponto, justamente há uma contradição na possibilidade de um magistrado que não poderia decretar a prisão preventiva de ofício, como a gente já viu, poder manter essa prisão de ofício, ainda que haja um expresso pedido e uma expressa demonstração do Ministério Público, do titular da ação penal durante o processo penal instaurado, no sentido de que aquela prisão é desnecessária. Percebe que é, de certa maneira, uma incoerência? Olha, o magistrado não pode decretar, mesmo contrariamente à hipótese do Ministério Público, o pensamento do Ministério Público, mesmo que ele ache que a prisão é necessária. Ele precisa ser provocado para decretar essa prisão. Só que, se ele decreta a pedido do Ministério Público e, posteriormente, o Ministério Público entende ser desnecessária, ele pode discordar e manter essa mesma prisão. Parece-nos uma incoerência, beleza? Só que o ponto importante é que a jurisprudência reiterada tanto do STJ como do Supremo entende por essa possibilidade. E mais recentemente, aqui eu me refiro ao julgamento exarado no dia 22 de agosto de 2021, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal mais uma vez renovou esse entendimento. No agravo regimental em sede da Ordem de Habeas Corpus 203.208, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o entendimento, mais uma vez edificado na Suprema Corte, foi no sentido de que, muito embora o magistrado, o juiz, não possa decretar prisão cautelar, prisão preventiva de ofício, sem o pedido do Ministério Público ou na fase investigativa, a representação da autoridade policial, após a decretação dessa prisão a pedido do MP, o magistrado não seria obrigado, não estaria vinculado ao pleito revogatório e, portanto, poderia indeferir a revogação pleiteada pelo Ministério Público. Beleza? Tranquilo? É, de certa maneira, particularmente enxergo eu, uma incoerência
incoerência, mas não vis fora a minha opinião particular, o que eu quero e que você precisa dominar para a sua prova é que o juiz não pode decretar prisão preventiva em hipótese alguma, seja na fase investigativa, seja na fase judicial, na perspectiva do nosso Código de Processo Penal de ofício, precisa devida provocação das partes legitimadas. Entretanto, uma vez decretada, caso o MP pleiteie a revogação, não estará vinculado e, portanto, obrigado a acompanhar a opinião do titular da ação penal. Espero que vocês tenham gostado. Preciso mais uma vez te pedir para deixar o joinha. Se você ainda não fez, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque assim, sempre que eu trouxer conteúdo novo, o YouTube vai devidamente te notificar. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu, pessoal!